Olá a todos os professores, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um subsídio para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando sobre a eclésia, sobre a igreja. Eclésia, um convite para a comunhão em um mundo individualista. E neste domingo nós vamos estudar a lição de número 9, que tem por tema: Você é um desigrejado? O nosso texto-chave se encontra em Hebreus, capítulo de número 10 e o verso de número 25, que diz assim: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Os objetivos desta lição são 3. Primeiro, entender quem são os desigrejados e compreender as suas razões de ser. Segundo, aprender o que é congregar biblicamente. E, por fim, refletir sobre as razões pelas quais congregar é fundamental. A nossa leitura bíblica está em Eclesiastes, capítulo 4, do verso 9 ao 12, que vai dizer assim: É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Bom, meus irmãos, nós chegamos até a lição de número 9. E aqui, essa lição de número 9, se os irmãos lembrarem da primeira aula, nós falamos que a lição de número 9 é uma lição de separação, uma lição de divisão, uma lição de quebra, digamos assim. Porque nós estudamos no primeiro bloco desta revista, da lição de número 1 até a lição de número 4, nós estudamos o que é a igreja biblicamente, o que a Bíblia diz sobre como deve ser a igreja e o que é a igreja. Então nós nos aprofundamos ao conceito bíblico de igreja. E aí na lição de número 5 nós tivemos uma lição de divisão também, que foi a lição sobre a história da Assembleia de Deus, sobre o pentecostalismo. E aí nós partimos para o segundo bloco desta revista, que eram as questões relativas à igreja local. Então nós estudamos a lição de número 6, lição de número 7, lição de número 8, as questões relativas à igreja local. Nós estudamos sobre o discipulado, estudamos sobre o culto, estudamos sobre o que fazemos aos domingos e estudamos sobre o serviço na igreja local. Então a lição de número 9 é uma lição de divisão, é uma lição que vai dividir agora para que na lição de número 10, 11 e 12 nós partimos então para o último bloco da nossa lição, que aí nós vamos tratar sobre a relação da igreja com a sociedade. Então a lição de número 9 é uma lição ali que faz essa divisão entre o bloco 2 e o bloco 3. E aí a questão que a gente se coloca inicialmente é: qual a importância desta lição 9, de se estudar este tema e de estudar esse tema específico que nós vamos estudar aqui nessa lição, que é o movimento do desigrejado? Qual é a importância disso? Por que nós temos que separar uma aula e um domingo para nós refletirmos sobre isso? Será que nós já não entendemos que congregar é bíblico e é importante? Será que nós não entendemos que o movimento dos desigrejados não é um movimento que está de acordo com a Bíblia? Será que os jovens já não entenderam isso? Bom, pode ser que sim, mas pode ser que não. Então é importante nós discutirmos e nós refletirmos sobre os jovens, sobre essas questões do movimento dos desigrejados, né? Na introdução nós colocamos um dado bem impressionante. Nós colocamos que numa pesquisa do censo de 2010,
pelo IBGE, demonstrou que 2,9% daqueles que se dizem cristãos, da totalidade das pessoas que se dizem cristãos, 2,9%, quer dizer, quase 3% desses que se declaram cristãos, não congregam, não vão a uma igreja, mas eles se declaram cristão. Isso dá quase 4 milhões de pessoas. Então pense, nós temos no nosso Brasil, no nosso país, 4 milhões de pessoas que se dizem cristãos, que se dizem filhas de Deus, que querem seguir a Deus, que querem servir a Cristo, que querem se tornar como Cristo, porque se declaram cristãos, mas que não congregam, não frequentam uma igreja. São pessoas que leem a Bíblia, são pessoas que oram, são pessoas que professam a sua fé, porém não estão em uma igreja. São 4 milhões de pessoas. E é interessante por quê? Porque este movimento, ou este processo, é um processo gradativo e que vem crescendo ao longo dos anos. Né? Não é um movimento que vem decrescendo, mas se a gente vê, nós vamos ver que vem crescendo. Passa ano após ano, este movimento vem crescendo. Não apenas o movimento, não apenas as pessoas que deixam de congregar, mas uma retórica, uma defesa, digamos assim, a você não ir a uma igreja, a você não necessariamente precisar de uma igreja. Esta retórica, esta afirmativa, essa defesa de que não é necessário congregar tem crescido. E principalmente, quem são as pessoas que são alcançadas por essa retórica, quem são as pessoas que são levadas por essa retórica, são justamente os jovens. Né? É em uma universidade que eles vão encontrar outras pessoas que se dizem cristãs como ele, mas que não vão à igreja. E aí que está o grande problema, e aí que está o grande desafio. Muitas vezes os jovens eles estão dentro da sua igreja e sempre foram ensinados desta forma de se congregar, de frequentar uma igreja, de que é importante estar na igreja. Mas aí quando o jovem começa a trabalhar, quando o jovem começa a estudar, quando o jovem começa a conhecer outras pessoas, eles podem conhecer estas pessoas do movimento do desigrejado, pessoas que não frequentam uma igreja, que se dizem cristãos, mas que não frequentam uma igreja. E aí o jovem se vê num dilema. Né? Ué, como assim é possível? Você é cristão, você é cristã, mas não vai à igreja? E aí cresce a retórica, então, de que, olha, não é necessário ir à igreja. Eu sou cristã, eu sou cristão, eu sigo a Bíblia, eu oro, eu professo a minha fé, mas eu não vou à igreja. Eu vou quando eu quero, eu visito várias outras igrejas, eu não sou membro de uma igreja. Olha, carteirinha não quer dizer nada. O que importa é a sua vida. Quer dizer, a retórica, né, do movimento, e aí vai ganhando, muitas vezes, os jovens, e aí eles acabam também entrando, muitas vezes sem perceber isso que é prejudicial, sem perceber que eles estão deixando a Bíblia de lado, deixando de cumprir a Bíblia de lado. Então, por isso que é importante, nesta aula, nós estudarmos sobre este tema. É um tema contemporâneo, é um tema importante, sim. E o pulo do gato, digamos assim, da aula, da lição, não é simplesmente a gente discutir sobre o movimento desigrejado e a gente bater nas pessoas, né, que são desigrejadas. A gente falar mal desses nossos irmãos que não frequentam uma igreja, dessas pessoas que são desigrejadas, que dizem que a igreja não é importante. A gente não vai na aula para bater nessas pessoas, né? A gente não vai na aula, a gente vai mostrar sim que isso é algo antibíblico, que isso não está de acordo com a Bíblia, nós vamos mostrar sim, mas a grande questão da aula é a gente refletir sobre o que é congregar. Que aí na última parte da aula nós vamos então discutir o que é congregar. E aqui eu acho que é o grande tema principal dessa lição. Quando nós pensamos no tema da aula, nós vamos perguntar assim, você é um desigrejado? Pense. A lição é para os jovens que estão na igreja.
Não faz sentido, se a gente pensar rapidamente, não faz sentido o tema da aula, o tema da lição. Como assim você é um desigrejado? Mas quem vai à escola bíblica dominical são pessoas que estão em uma igreja, que são membros de uma igreja, que fazem parte de uma congregação local, que tem a sua carteirinha sim, que participa da igreja, que muitas vezes cumpre função na igreja. Então, por que o tema da lição ser você é um desigrejado? O tema não deveria ser outro? Não deveria ser, olha, o movimento desigrejado? Porque a gente vai estudar sobre o movimento. Não, mas o tema, ele é realmente essa pegadinha, digamos assim, né? Você é um desigrejado? Nós estamos perguntando para os jovens que vão à igreja, para os jovens que estão na escola bíblica dominical. Nós estamos perguntando e nós estamos questionando a eles se eles são um desigrejado. Aqui que eu falo que é o pulo do gato da aula, digamos assim, o tema principal da aula. É a gente questionar os nossos jovens que estão na igreja de domingo a domingo, mas questionar eles se eles não se tornaram um desigrejado dentro da igreja. Este que é a reflexão da nossa aula. Nós vamos então falar do movimento desigrejado, nós vamos ver quem são os desigrejados, mas para chegar na reflexão principal da aula, que é fazer os nossos jovens se questionarem se eles estão na igreja, mas se eles estão se comportando como um desigrejado. Mas para falarmos do movimento desigrejado, nós então perguntamos quem são os desigrejados. Nós já falamos que os desigrejados são pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, que se dizem cristãos, que se dizem cristãs, que oram, que leem a Bíblia, que professa a sua fé em Cristo Jesus, que diz que Jesus é o Senhor, sim, da vida deles, mas que são pessoas que não estão engajadas em uma igreja, em uma congregação local. São pessoas que entendem que não é necessário fazer parte de uma igreja, que não é necessário frequentar uma igreja e que não é necessário se engajar em uma comunidade local. Essas pessoas, elas têm as suas razões e os seus motivos. E quando nós vamos adentrar no movimento, nós vamos questionar essas pessoas que são desigrejadas, que não frequentam uma igreja, e nós vamos questioná-las por que não vão à igreja, a gente pode compreender que há dois grupos neste movimento dos desigrejados. Quem são esses grupos? Primeiro, é um grupo que não frequenta uma igreja, que deixou a igreja, que deixou de congregar em uma igreja porque tiveram algum tipo de decepção. O primeiro grupo, então, dos desigrejados são pessoas decepcionadas com a igreja. Não frequentam mais uma igreja. Elas já frequentaram, passaram por um tempo em uma congregação, em uma igreja local. Estiveram na igreja por um tempo, mas que sofreram algum tipo de decepção, e essa decepção fez com que elas, então, saíssem de dentro da igreja. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é o grupo, então, propriamente das pessoas que são realmente engajadas com o movimento dos desigrejados. Veja, o primeiro grupo não são pessoas engajadas, não são pessoas que defendem não frequentar uma igreja, não, são pessoas que simplesmente se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com uma igreja local e simplesmente deixaram de ir à igreja, deixaram de congregar. E seguem a sua vida. São cristãs, são cristãos e seguem a sua vida. Vez ou outra vai numa igreja, vez ou outra vai num culto, mas não frequentam uma igreja, não fazem parte de uma congregação local, de uma igreja local. Agora, o segundo grupo são pessoas que são críticos da institucionalização da igreja. São pessoas que já são críticas, e aí elas não apenas professam a fé em Cristo Jesus, mas elas também professam uma certeza de que a igreja, a instituição igreja, ela está fora biblicamente. E essas pessoas, sim, então partem para uma retórica, para
convencer as outras pessoas de que, olha, você está sendo enganado dentro da igreja. A igreja não é bíblica. Esta igreja aí de hoje em dia, esta instituição, ela não é bíblica. E aí eles vão apontar vários erros da igreja institucional. Eles vão apontar desvios de verbas na igreja. Eles vão apontar as megas igrejas, as grandes igrejas, com seus grandes patrimônios, com seus patrimônios milionários. Eles vão começar a apontar estes erros, estas falhas. Olha, veja aquele pastor, veja os grandes pastores, os pastores midiáticos, os pastores das TVs, e eles vão mostrar as riquezas desses pastores, e vão aí, e eles vão começando a mostrar. É uma retórica para, no final, falar, olha, esta igreja aí, essa igreja rica, essa igreja milionária, essa igreja do pastor milionário, é uma igreja que está fora da Bíblia, então não é necessário congregar. São os críticos da institucionalização. Bom, o primeiro grupo dos desigrejados, que aí nós dizemos que são os decepcionados com a igreja, eles primeiro, nós podemos resumir que eles tiveram, que são pessoas que tiveram dois tipos de decepção, né? Um dos dois tipos de decepção. Primeiro, uma decepção com a liderança. Por quê? Porque elas vão dizer que elas tiveram uma má experiência com a liderança das igrejas, com os pastores dessas igrejas. Eles relatam que dentro da congregação onde eles estiveram, eles foram abusados moralmente pelas lideranças, seja pastores, sejam líderes de ministérios dentro da igreja, né? Líderes de jovens, líderes de irmãs, enfim, diáconos, enfim, essas pessoas vão dizer que decepcionaram com a igreja, porque no tempo que elas estiveram na igreja, elas foram abusadas moralmente por essas lideranças. São pessoas que tiveram uma má experiência com os pastores, com as lideranças, porque viram nas lideranças que as lideranças queriam dominar a sua vida, queriam impor sobre a sua vida, queria dizer o que elas deveriam fazer, como que elas deveriam agir, de que maneira que elas deveriam viver. E aí, essas lideranças, então, oprimiram essas pessoas. E essas pessoas, então, se decepcionaram com a igreja a partir das lideranças. Outro ponto é que essas pessoas se decepcionaram com a liderança porque viram nas lideranças um erro. Estavam numa congregação. E aí, elas foram ensinadas por essa liderança. Foram ensinadas por esses pastores. Foram ensinadas por esses líderes. Mas aí aconteceu? Esses líderes erraram. Esses líderes pecaram. Elas começaram a ver que o que essas lideranças pregavam não era o que essas lideranças viviam. Elas começaram a enxergar que a vida, o modo de viver dessas lideranças não condiziam com aquilo que elas pregavam e com aquilo que a Bíblia ensina. Então elas se decepcionaram. Elas falaram, olha, nós estamos sendo enganados, eu estou sendo enganado. Ele está pregando uma coisa, mas ele faz outra. Como pode um pastor, uma liderança, pregar isso, mas não viver isso? Elas então se decepcionaram com a liderança. E a partir dessa decepção, então, elas deixaram de congregar. E a segunda decepção é que muitas pessoas se decepcionaram com as promessas. Por quê? Com as promessas feitas pelas igrejas. Porque grande parte das pessoas que deixaram de frequentar uma igreja, grande parte dessas pessoas, elas congregaram por um tempo numa igreja neopentecostal. Isto é, igrejas que estão pautadas em uma teologia da prosperidade. Igrejas que fazem promessa. Igrejas que fazem barganha com o evangelho. Igrejas que fazem barganha com Deus. Igrejas que dizem, olha, se você der, Deus vai te dar 3 vezes mais. Se você der a sua casa, você vai conquistar uma casa no reino dos céus. Se você der o carro, você vai ter isso. Quer dizer, são igrejas que oprimem as pessoas e que, a partir da teologia da prosperidade, oprimem e prometem
prometem recompensas para essas pessoas. Quando essas pessoas, então, acreditaram, tiveram fé nessas promessas, e aí, ao longo do tempo, não obtiveram seus resultados, não obtiveram as suas recompensas, aquilo que foi prometido, então elas se decepcionaram com a igreja. Olha, aquilo que eu ouvi é mentira. Porque o pastor pregou, o pastor falou, eu vi irmãos que conquistaram, eu vi irmãos testemunhando, que deram, e depois que Deus deu, que irmãos que deram toda a sua vida, que deram toda a sua casa, que deram todos os seus bens, e Deus retribuiu 5 vezes mais. Eu fiz a mesma coisa e não consegui o mesmo resultado. E Deus não foi fiel para comigo. Então essas pessoas se decepcionaram com a igreja. Elas não se decepcionaram com Cristo e com Deus. Elas deixaram a igreja porque viram que aquilo que prega na igreja não é verdade. Elas se decepcionaram com o evangelho que foi pregado. Na verdade, elas se decepcionaram com um falso evangelho. Essas pessoas, elas muitas vezes foram ensinadas de forma errada. Elas não foram apresentadas ao verdadeiro evangelho, ao evangelho cristocêntrico. Elas não foram apresentadas ao evangelho bíblico, mas elas foram apresentadas a um falso evangelho que está pautada principalmente na teologia da prosperidade. Entender este grupo é importante para nós não julgarmos. O segundo grupo, então, nós dizemos que é o grupo dos críticos da institucionalização. É o grupo que rejeita o modelo de igreja, com templo, com regimento interno, com estatuto, com ordenamento de pastor. Eles enfatizam que a organização da igreja, como se tem hoje, é uma criação humana e está distante do evangelho e da concepção de igreja em Atos. Eles partem para a igreja primitiva, de que era uma igreja pequena, de que era uma igreja onde os irmãos se reuniam em casas, nas casas dos próprios irmãos, né? Não eram megas igrejas, não eram igrejas milionárias, não, eram simples igrejas em casas que pregavam o evangelho e viviam o evangelho. Essas pessoas então vão se apegar a isso, a este fato, e vão dizer que a igreja de hoje então não é uma igreja bíblica. Essas pessoas são os críticos da institucionalização. Elas querem criticar, elas querem dizer que as pessoas não precisam congregar, elas querem dizer que as pessoas não precisam de um pastor, de que elas não precisam obedecer a lideranças. Não precisa. Por que você vai obedecer a um pastor? Né? Nós temos o nosso bom pastor. Não é necessário você se confessar dentro de uma igreja, não é necessário você se confessar a uma liderança, não é necessário tudo isso. Basta a nossa relação entre nós e Cristo Jesus. Eles vão dizer, então, que toda mediação foi rompida. Não há mais mediação entre nós e o Cristo Senhor. Fazendo assim uma má leitura bíblica. Com certeza eles fazem uma má leitura bíblica para, então, essa retórica de dizer que não é necessário, então, estar na igreja e congregar em uma igreja. Bom, este, então, são os dois grupos que nós, então, colocamos como um grupo do movimento dos desigrejados. É importante nós compreendermos isso. É importante nós compreendermos estas pessoas. Antes de nós julgarmos, antes de nós, então, apontarmos, antes de nós apontarmos os erros, é necessário, então, nós entendermos essas pessoas, compreendermos por que essas pessoas chegaram nestas conclusões, entendermos por que essas pessoas deixaram a igreja. Por quê, irmãos? Porque senão a gente vai começar a bater em cachorro morto. A gente vai simplesmente começar a falar, estão errado. Ok. Mas tem questões mais profundas aí. Quando a gente vê que tem pessoas que se decepcionaram com promessas, a gente então precisa se perguntar qual é o evangelho que nós estamos pregando. Porque é verdade. Muitas pessoas se decepcionaram com as promessas, porque elas não foram ensinadas ao evangelho verdadeiro. Elas não foram apresentadas ao evangelho de Cristo Jesus, mas foram apresentadas a um falso evangelho. E aí então nós precisamos se perguntar, nós precisamos nos questionar qual o evangelho que nós temos pregado. Paulo vai dizer, olha, o evangelho que eu prego é o evangelho para poder da salvação, porque é o evangelho de Cristo Jesus. Será então que as nossas pregações têm ido nesse sentido? Uma pregação bíblica,
uma pregação cristocêntrica, uma pregação que prega que nós somos pecadores, que nós somos pó, que nós somos cinza, que todos nós pecamos, estão destituídos da glória de Deus, mas que pela graça de Cristo Jesus, pelo favor imerecido dele na cruz do Calvário, nós então podemos estar em Cristo, e nós podemos estar em Deus novamente? É esta pregação que nós temos pregado? Ou é uma pregação de que, olha, vem à igreja porque tudo vai estar bem. Olha, dê o dízimo, porque se você der o dízimo, Deus vai te dar 10 vezes mais. Será que são essas promessas que nós temos feito às pessoas? Que tipo de evangelho nós temos apresentado? São questões, então, que nós vemos a partir do movimento desigrejado, a partir de pessoas que se decepcionaram, a gente então se questiona. E nós precisamos nos questionar. E nós precisamos, então, saber e nos questionarmos. E aqui é um ponto importante para você questionar aos seus jovens. Os seus jovens não pregam, você deve estar pensando, mas os jovens não pregam, então eles não devem fazer essa reflexão. Mas a reflexão que eles devem fazer, então, que os nossos jovens devem fazer é: qual é o evangelho que eles acreditam? Por que eles estão na igreja? Será que eles estão na igreja como essas pessoas que se decepcionaram com a igreja? Quer dizer, elas estão na igreja porque elas estão acreditando em um falso evangelho, em uma falsa promessa? Será que elas estão na igreja porque elas estão fazendo barganha com Deus? Porque elas pensam assim, os jovens pensam assim, cara, se eu não estiver na igreja, Deus vai me castigar. Se eu não der o meu dízimo, se eu não ofertar, se eu não estiver na igreja, se eu não fizer tudo certinho, Deus ele não vai me abençoar. Eu preciso estar na igreja para Deus me prosperar. Será que é esse tipo de pensamento que os nossos jovens têm? Porque se é esse o tipo de pensamento que os nossos jovens têm, então eles estão firmados em um falso evangelho. Eles estão firmados, então, na areia. Porque realmente pode ser que nós não vamos ser prósperos. Porque pode ser, sim, que aquela porta que nós esperamos que Deus abra, pode ser que Deus não abra. E aí, nestas horas, como vai ficar a fé dos nossos jovens? Os nossos jovens precisam estar firmados em Cristo Jesus, na graça de Cristo Jesus. Não no que Ele pode fazer, mas sim no que Ele é e no que nós somos. Os nossos jovens precisam estar firmados no Evangelho que diz que nós somos pó, nós somos cinza e nós somos pecadores. E nós precisamos da graça, do perdão e da misericórdia de Cristo Jesus para nós termos uma vida com Deus e para nós chegarmos ao céu. E este é o Evangelho que os jovens precisam estar firmados. E talvez os jovens estejam firmados em um Evangelho que prega apenas a prosperidade material. E é importante você, nesta hora, então, questionar os nossos jovens sobre a fé deles, sobre qual é o Evangelho em que eles creem, que eles acreditam e que eles vivem. Nós vimos, então, que estes dois grupos, os críticos da institucionalização, que os decepcionados com a igreja, têm as suas razões. Eles têm as suas razões. Eles não pararam de frequentar uma igreja, de congregar uma igreja assim do nada. Não. Eles têm os seus motivos. Se são motivos certos ou errados, a gente percebeu que são motivos errados. Não são motivos corretos. Mas eles têm os seus motivos. No entanto, a gente percebe que este movimento do desigrejamento é um movimento que, na verdade, ele está dentro de um movimento maior, que nós já dizemos que é o pós-modernismo, ou alguns autores vão dizer que é só o modernismo, como Zygmunt Bauman. Quer dizer, nós estamos, então, em um mundo que constantemente está pregando, está afirmando que não é necessário pertencer a nada. Veja, na lição de número 1, nós trouxemos o conceito do Bauman, da modernidade líquida, que é uma modernidade que não se preocupa com aquilo que é duradouro,
com as relações duradouras. Nós, já na lição de número 1, nós falamos que nós vivemos em um mundo onde as pessoas, elas não querem criar e ter relacionamentos profundos e duradouros. Nós conversamos na lição de número 1 que o número de divórcio aumentou consideravelmente. E entre as razões, uma delas é que as pessoas hoje, elas não querem mais sacrifícios e elas não entendem que é importante uma relação duradoura. Elas não entendem mais isso. Elas acham que, olha, sim, deu certo até aqui, 1 ano de casado, ok, não deu mais certo, a gente separa. Por quê? Porque há em toda a sociedade uma crise de pertencimento. As pessoas, elas não têm mais a necessidade, assim, de pertencer a um local, de pertencer a um ambiente, de pertencer a uma família, de pertencer a uma pessoa. Não. A retórica hoje do mundo é que você deve ser você. Nós estamos, então, em um mundo do individualismo. E o desigrejamento, o movimento desigrejado, então, é uma das consequências dessa sociedade líquida, dessa sociedade que prega o não pertencimento, de uma sociedade que prega, então, o bem como algo supremo, o prazer como bem supremo. Essa sociedade prega, então, que o seu prazer, que o prazer do jovem deve ser o bem supremo. Então, quando eles estão em um grupo e este grupo já não está mais servindo ao seu prazer, o que as pessoas hoje fazem? Saem desse grupo. E o desigrejamento, então, é uma consequência deste mundo individualista e líquido. Olha, o desigrejamento é só mais um aspecto de uma geração que constrói suas relações de forma superficial, uma vez que não se pretende construir relações com comprometimentos e que buscam ser duradouras, originando-se assim uma crise de pertencimento institucional em todos os âmbitos da sociedade. Porque essas pessoas saem da igreja? Porque elas vivem nesse mundo individualista, onde elas acham que elas não precisam de estar com outras pessoas. Elas fazem parte de uma geração que constrói as suas relações de forma superficial. Todas as suas relações são de forma superficial. Elas não querem compromisso com ninguém. As suas relações com a sua família já é uma relação superficial. Elas já não visitam os pais, elas já não passam o Natal com a família. Isso não é mais importante para elas. As relações afetivas que elas têm são relações superficiais, não são duradouras. Elas namoram aqui 3 meses, depois começam a namorar, passa mais 6 meses. Elas se juntam, elas não casam mais. Elas se juntam, ficam 1 ano ajuntado com uma pessoa, vê que não dá certo, separa e casa outra vez e se junta outra vez. Quer dizer, são pessoas que estão construindo as suas relações de forma superficial. O desigrejamento, o movimento dos desigrejados, é uma consequência dessa sociedade individualista. Indo para os últimos tópicos da nossa lição, o tópico de número 4, que é a grande reflexão da nossa aula. Então, até o tópico 3, nós discutimos sobre o movimento dos desigrejados. Quem são essas pessoas? Por que essas pessoas deixaram a igreja? Quais são as suas ações? Quais são os seus motivos? Então, entendemos que o movimento dos desigrejados faz parte aí deste mundo individualista. É só uma consequência, é mais uma consequência de um mundo individualista da modernidade líquida. Ok, muito bom. Agora, a reflexão da aula é do tópico 4. Porque então, nós definimos que os desigrejados são pessoas que se dizem cristãos, mas que não são membros de nenhuma igreja. Quer dizer, são pessoas que não congregam. Elas podem muitas vezes ir até cultos. Elas podem visitar igrejas. São pessoas assim que, olha, elas não frequentam uma igreja, não participam de uma igreja, mas que, eventualmente, em um domingo qualquer, ela pode falar assim, eu vou na igreja tal. E ela vai e cultua a Deus.
e passa aí mais 6 meses sem cultuar, ou sem ir numa igreja, sem frequentar uma igreja. E aí, depois de 6 meses, um domingo fala, eu vou cultuar na igreja tal. Por quê? Porque são pessoas que não congregam. E aqui está o termo importante da aula. Essas pessoas, esses desigrejados, são pessoas que não congregam. E este termo é importante por quê? Porque aqui nós nos questionamos então, o que é congregar biblicamente? Se os desigrejados são pessoas que professam a fé em Cristo Jesus e que não congregam, será que é possível então nós termos pessoas desigrejadas, digamos assim, mas que estão dentro de uma igreja, que frequentam uma igreja? Será que é possível nós fazermos parte de uma congregação local, mas dentro dessa congregação local nós não congregarmos biblicamente, nós não congregarmos de fato? É possível, meus irmãos. É possível sim. É possível, por quê? Porque congregar não significa frequentar uma igreja. Congregar é diferente de frequentar. Congregar é diferente de ir à igreja. Não é porque nós participamos de uma escola bíblica dominical, não é porque os seus jovens estão aí sentados na sua aula, te ouvindo, meus irmãos, que eles congregam de fato. Não é porque eles vão ao culto todo domingo. Não é porque eles fazem parte do grupo dos jovens, eles ensaiam de domingo pela manhã para cantar no domingo à noite, que isso quer dizer que eles congregam. O texto que nós separamos aqui de Hebreus, capítulo de número 10 e o verso de número 25, vai dizer e vai nos dar uma pista do que é congregar biblicamente. Veja o que diz lá o verso. Leia comigo. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Então aqui, primeira parte A do versículo. Nós vemos que esse movimento do desigrejamento, do deixar de congregar, de deixar de ir à igreja, não é novo. Não há nada novo debaixo do sol nesta questão do desigrejamento. O autor aos Hebreus está falando que lá na igreja primitiva, lá no início da igreja, já havia pessoas que estavam deixando de congregar, de que estavam deixando a igreja, de que estavam deixando de ir à igreja, de frequentar a igreja. Isso não é novo. Não é um movimento novo. Talvez o que é novo seja a retórica do movimento dos desigrejados. Mas pessoas que estão deixando a igreja, que se dizem cristãos, mas que deixam de congregar, não é novo. E aí, o autor ele vai continuar, o autor dos Hebreus ele continua, ele vai dizer assim, mas, porém, todavia, entretanto, encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse dia é a volta de Cristo Jesus. O autor aos Hebreus, ao ver que alguns irmãos estavam se desigrejando, deixando de congregar, orienta então os demais irmãos a não tomarem o mesmo caminho. Não faça isso, meu irmão. Não deixe de congregar, é isso que o autor está ensinando. É isso que o autor aos Hebreus está ensinando para os irmãos. Não deixe de congregar, meus irmãos. Pelo contrário, sabe o que vocês devem fazer? Vocês devem se encorajar mutuamente. Em algumas outras versões, vai dizer que vocês devem se admoestar. Vocês devem viver em admoestações. Então, para o autor bíblico, para o autor de Hebreus, congregar não é frequentar uma igreja, não é ir aos cultos, não é ir à igreja, não é ensaiar com os jovens e ir ao culto ao domingo. Isso não é congregar, isso é frequentar, isso é ir. Congregar significa se reunir como igreja na prática do encorajamento e na prática das admoestações. Aqui é a grande reflexão da nossa aula, meus irmãos. O que nós estamos aprendendo com os Hebreus, com o autor aos Hebreus, é que a igreja não é lugar para a gente ir, cultuar e ir embora.
Mas a igreja é o lugar para a gente se encorajar mutuamente. A igreja é o lugar para nós nos encorajarmos uns aos outros. Congregar significa nós aplicarmos força para que nós possamos ajudar o outro. Vejamos que nós estamos dizendo isso a revista inteira. Porque este é o tema principal dessa revista, é o fio condutor da revista. É nós fazermos com que os jovens entendam que congregar é diferente de apenas ir à igreja, de que o nosso chamado não é para ir à igreja, mas que o nosso chamado é para a gente se engajar na igreja. O nosso convite é para que os nossos jovens venham se engajar, para que eles possam se encorajar, nas palavras aqui do autor aos Hebreus, se encorajar, se animar, ajudar uns aos outros. Isso que é congregar. Então é por isso que nós perguntamos, você é um desigrejado? É por isso que nós começamos na aula questionando os nossos alunos, você é um desigrejado? 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 E eles vão pensar, é óbvio que não. Por quê? Porque eu estou na igreja, mas essa resposta é errada. A gente não é desigrejado porque a gente frequenta a igreja. Nós não somos desigrejados por quê? Porque nós estamos na igreja encorajando uns aos outros. Nós estamos na igreja na prática das admoestações, isto é, na prática do ensino de um para com os outros. Isso que é congregar. Congregar, então, é quando eu estou na igreja e eu estou olhando para os meus irmãos e eu estou me engajando com a vida deles. E aí, se o irmão precisa de uma admoestação, o que eu faço? Eu admoesto esse irmão. Eu falo, irmão, olha, a forma que você está vivendo não está legal. O irmão precisa de uma ajuda? Olha, irmão, eu estou vendo que você tem falado tanto palavrão. A sua boca só fala palavrão, só sai palavrão, 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 palavrão. O que está acontecendo, meu irmão? Você está firme? Você está bem? Como está a sua fé? Eu quero te ajudar. Eu sei que isso não é bom para a tua vida e eu quero te ajudar. Não é se colocar numa posição de superior. Não, não, jamais, irmão, jamais. O convite aqui não é esse. Congregar não é isso. Mas congregar é a gente se ajudar. Congregar é olhar para o meu irmão e falar assim, você precisa de mim, eu preciso de você, e aqui nós estamos para nos encorajarmos uns aos outros, nós estamos aqui para nós nos animarmos, para eu te animar, para você me animar, para eu te fortalecer, você me fortalecer, para eu te admoestar, para eu te ajudar, para eu te repreender, você me admoestar. Congregar, então, é se engajar nas práticas dos encorajamentos e na prática das admoestações. Ir à igreja, ir ao culto, é a parte importante, mas isso não quer dizer que nós estamos congregando. Nós só congregamos quando nós nos engajamos na vida dos nossos irmãos. Isto é congregar, quando eu estou encorajando os meus irmãos, quando eu estou animando os meus irmãos. E aí, então, nós concluímos a nossa aula vendo que nós precisamos da igreja. Nós precisamos congregar. Não adianta nós falarmos que nós somos cristãos se falarmos, olha, o que importa é a minha vida com Deus, eu e Deus. Não existe isso, porque não existe vida com Deus sem vida relacional. E como então que Deus nos ensina na sua palavra? Como então que Deus, Ele ajusta a nossa vida? É através da igreja. Por quê? Porque é através das pessoas. É através das pessoas que Deus nos orienta, que Deus nos ensina. Deus pode falar conosco diretamente. É claro que Deus pode falar conosco diretamente. Mas Deus se revela na maioria das vezes através da igreja e através dos nossos irmãos. Como que Deus fala conosco na maioria das vezes? É através de uma exposição bíblica, a partir de uma pregação no culto. Mas é a partir de um ensinamento, de uma conversa pastoral que nós temos na sala com o nosso pastor.
Ali Deus se revela, ali Deus fala conosco, ali Deus mostra pra gente algumas coisas. É na igreja, é na comunhão da igreja que Deus então fala conosco. E é por isso que nós precisamos congregar. Porque nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres, nós não somos super-jovens. Pessoas que não precisam de pessoas. As pessoas que deixam de congregar, as pessoas que deixam a igreja, elas pensam que elas são autossuficientes. São pessoas prepotentes, são pessoas orgulhosas, são pessoas que estão dizendo assim, olha, eu não preciso de ninguém para servir a Cristo. Olha, eu não preciso de ninguém para ser cristão, eu não preciso de ninguém. Elas dizem isso, são pessoas prepotentes e orgulhosas. Mas, à luz da Bíblia, nós vemos que nós precisamos do outro, que é na prática do encorajamento mútuo, na prática de nos animarmos mutuamente, que nós, então, seguimos a Cristo e seguimos no caminho bom, no caminho de Cristo e no caminho da palavra. É por isso que o nosso texto bíblico vai dizer que é melhor dois do que um. É por isso que nós começamos a ler esta aula dizendo que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Um cordão apenas, sozinho, você quebra ele facilmente. E o irmão pode fazer isso na sua aula. Leva 3 cordões, pega um cordão e quebra facilmente. Aí você vai juntar mais 2 cordão, vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas vai quebrar. Agora, quando você junta 3 cordão, fica bem mais difícil. Quando eu tenho comunhão com Cristo, mas também tenho comunhão com os meus irmãos, fica difícil eu me quebrar, fica difícil eu cair e continuar caído. Eu posso até cair, mas eu me levanto. Por quê? Porque eu tenho Cristo, mas também eu tenho os meus irmãos que me levantam e que me ajudam a me manter de pé. Bom, meus irmãos, esta foi então mais um subsídio para esta aula. Eu peço a Deus para que Deus venha te abençoar, que Deus venha te trazer luz e que Deus venha falar contigo e com os jovens através da sua aula. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.